Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, que hoje está sendo apresentado aqui da Prêmios Editora. Nesta edição vamos falar sobre o primeiro seminário Prêmios de Literatura Cearense, que acontece nos dias 13 e 14 de agosto. Tem também a nova parceria de apoio cultural do Papo Literário com a Prêmios Editora. Fica ligadinho com a gente que o Papo Literário está só começando. E eu já estou aqui no auditório da Prêmios Editora, onde acontecerá o primeiro seminário Prêmios de Literatura Cearense, que acontece no mês de agosto. Anota aí os dias. 13 e 14, e a editora está mobilizando os escritores cearenses que tenham interesse em ministrar uma palestra ou apresentar os seus trabalhos. É que na programação vai ter também feira de livros, mas os detalhes, quem conta tudinho pra gente é o escritor Almir Mota, que é curador do seminário. Bem-vindo ao Papo Literário, Almir. Então já vou pedir para você explicar um pouquinho pra gente como é que vai ser, né, como é que estão sendo, na verdade, essas inscrições. Certo. Olha, as inscrições para autoras e autores cearenses que queiram participar do primeiro seminário Prêmios de Literatura Cearense acontece a partir do dia 15 de junho e vai até o dia 25 de junho, dia do escritor. Nós vamos selecionar dentro dessas inscrições um autor ou autora que queira dar uma palestra, uma oficina, que queira fazer um painel ou queira participar de algum debate, mediar alguma mesa, porque o seminário vai ser 2 dias. No dia 13, a gente vai abrir com as instituições parceiras e também com o poder público presente, claro. Já estão convidados para o evento a Secretaria de Cultura de Fortaleza, a Secretaria de Cultura do Ceará e também o Ministério da Cultura, que por acaso já confirmou presença. Então, durante o dia nós vamos ter mesas sobre o fazer literário, sobre as experiências nas escolas, sobre as experiências no interior do estado do Ceará, muitos coletivos que temos no Ceará. Tem uma atividade bacana dentro do interior do Ceará, seja no Crato, em Crateús, ou mesmo aqui na região metropolitana. Os autores e autoras cearenses podem se inscrever gratuitamente no seminário, né? É só chegar no Instagram e lá na bio da Prêmios Editora, você clica lá, aparece o Google Form e lá você coloca os seus dados, cita o seu livro, faz um pouquinho, um resumozinho da sua história como escritor ou escritora e diz do que está disponível. Além de participar do seminário, eu quero levar meus livros para expor, ok. Eu quero participar de uma mesa, indica o tema. De toda forma, as pessoas vão poder estar participando dessas conversas. No segundo dia, a gente vai ter experiência bacana, sabe? As mulheres, os coletivos femininos vão poder aqui fazer recitais poéticos, vão poder fazer contação de histórias, lançamentos. E com isso, a gente quer garantir visibilidade por quem faz literatura no Ceará. A história da Prêmios é muito ligada a isso. A Prêmios já está há 50 anos no mercado, então é uma editora que ajudou a muitos autores a fazer seu nome, divulgar sua literatura. E esse seminário é para reforçar isso, é para comemorar esse caminho, essa trajetória. Então, a coordenadora do seminário, a Rose Almeida, junto com o Assis, estão esperando um grande número de parceiros, porque aqui quando chega uma pessoa para fazer um livro na Prêmios, para ele se torna parceiro, para estar aqui com a gente. Vale salientar que se você vir para o seminário e tiver com alguma ideia nova de livro, nós vamos estar aqui com uma mesa de trabalho do comercial da editora aqui. Na outra lateral vamos estar com exposições de livros de todo mundo que quiser expor. A pessoa traz uma quantidadezinha pequena, mas bota ali e se a pessoa se interessar pelo seu livro, já negocia com você, já lhe paga ali, você resolve sua parada na boa. O ambiente aqui
cabe cerca de 100 a 150 pessoas, é um ambiente agradável, vai ter um cafezinho, vai ter um chazinho, vai ter um intervalo do almoço, é um ambiente climatizado, muito gostoso de estar, então a gente convida. Não esqueça, você autor, autora cearense ou de Fortaleza, participe do seminário Prêmios de Literatura Cearense e você se inscreve do dia 15 de junho até o dia 25. Tem algum critério para os escritores participarem? Eles já precisam, por exemplo, ter algum projeto pronto sobre o tema da palestra? Ou ele também está aberto a apresentar aí uma nova ideia e fazer parte dessa programação do seminário? A gente, na verdade, prefere que as pessoas sugiram, porque a gente vai montar os 2 dias de programação conforme a demanda. Eu acho que é mais democrático, é mais participativo aceitar a ideia das pessoas. Se a gente fosse montar um seminário com palestra e oficinas aqui da cabeça da gente, aqui da Prêmios, era fácil, mas isso não faria o seminário ter o mesmo sucesso que as pessoas propor. Então, se você tem uma ideia que na sua cabeça diz, eu queria fazer uma palestra, vou chamar fulano, beltrano, que queira estar comigo, bota ali na sua inscrição a sua ideia, a gente analisa a possibilidade e a viabilidade. Se você diz, mas eu gosto tanto de literatura, mas não tem um livro publicado, tem um monte de coisa aqui na gaveta do meu computador, não tem importância, você pode se inscrever no seminário do mesmo jeito. Mas Almir, eu não sou escritor nem escritora, eu sou professora, professor, posso participar? Pode sim, venha participar da programação, venha ver e conhecer a literatura cearense. Olha, o Ceará é um celeiro grande de literatura, os prêmios nacionais dão voz a isso. E aqui no seminário a pessoa vai ter a experiência de trocar ideias, sabe? De estar com uma pessoa que você não conhece, aqui do seu lado, que já tem outros livros publicados, ou que você já tenha. Você às vezes diz, não, mas eu nunca publiquei. Não tem importância, venha para o seminário do mesmo jeito. Participe, é gratuito, o formulário é facinho, fazer e preencher. No seu próprio celular você consegue fazer isso. Não tem problema. Então, guarde a data. 13 e 14 de agosto, aqui no auditório da Prêmios, que fica na Manuelito, Rua Manuelito, número 55. É um auditório do lado da editora, pertinho de JF, ao lado aqui da Avenida da Universidade. Então, é muito fácil e central, bem próximo ao centro. Além de palestras, se a pessoa chegar, por exemplo, e disser, eu queria ministrar uma oficina, também é válido? Sim, as oficinas não serão aqui dentro do auditório. Nós temos 3 salas na parte alta aqui e essas salas vão estar disponíveis para oficinas. Oficinas com um público mais reduzido, de 20 até 30 pessoas, mas são ambientes climatizados, tem data show, tem material de mídia para ser utilizado e a gente recomenda que essa oficina não passe de 2 horas, para ser disponível a pessoa participar das plenárias aqui no auditório e também na parte da tarde, que é onde vai ser as oficinas, serão na parte da tarde, a pessoa possa subir e participar a contento da programação. As oficinas também serão gratuitas, você não paga nada por nenhuma atividade. Almir, queria que você falasse também sobre a importância, de ter esses seminários de literatura, de valorização da nossa leitura, dos autores cearenses aqui na cidade. Às vezes acontece no interior, muita gente não consegue ter acesso ou não consegue participar. Então, a gente faz o convite aí para todo mundo estar participando, estar atento às redes sociais, tanto da curadoria, do seu Instagram, como também da Prêmios Editora, para viver esse momento de aprendizagem. É importante sim, sabe? A gente precisa dar voz às pessoas que fazem a nossa cultura, que têm a oportunidade de falar do que acha certo ou às vezes equivocado, e os autores e autoras cearenses precisam de serem ouvidos. Achar o que acha da política atual ligada à cultura cearense, à cultura brasileira, no município de Fortaleza, mas aqui o seminário não vai ser só Fortaleza, é bom lembrar que todo mundo do interior do estado vai estar convidado. Já temos parceiros e autores e autoras do interior que já sinalizaram que querem vir. A exemplo de Iguatu, de Acopiara, de Crateús, de Juazeiro,
de Brejo Santo. Então, vários lugares do Ceará já se manifestaram. Ao me conceder a inscrição, a gente vai participar porque a gente quer estar lá discutindo um pouco isso. A gente sabe que as oportunidades no interior às vezes não é tão fácil para publicar um livro, e aqui na Prêmios tem tudo, né? Então facilita muito, e já está na capital, facilita muito essa divulgação do trabalho literário. É um espaço para valorizar a cultura cearense e também os escritores, né, que vão vir aí do interior para estar presente. Almir, então, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário. Obrigado também e espero todos no seminário. E nesta edição do Papo Literário, a gente vai continuar falando da Prêmios Editora. Mas eu vou chamar agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com uma entrevista com a escritora, jornalista e biógrafa Adriana Negreiros, que esteve em Fortaleza para lançar o seu mais novo livro, falando sobre a história de Dercy Gonçalves. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui da Prêmios Editora. E eu conversei com a escritora, jornalista e biógrafa Adriana Negreiros, que esteve em Fortaleza para lançar o seu mais novo livro, Dercy, a Diva Debochada. Confira no quadro Entrevista. Eu já estou aqui com a Adriana Negreiros, biógrafa, né? Eu vou dizer biógrafa porque ela já escreveu outras biografias, além da que foi lançada recentemente aqui em Fortaleza sobre Dercy Gonçalves. Afinal de contas, Fortaleza, primeira capital do Nordeste, escolhida para o lançamento do livro. Bem-vinda ao Papo Literário, Adriana. Muito obrigada, Soraya. É um prazer estar aqui com você. Adriana, então conta pra gente como é que foi, né, a produção do livro, para contar um pouco da história de Dercy Gonçalves, né? A gente diz assim, a diva debochada, que era irreverente, mas não gostava de ser irreverente, mas que tinha lá, né, eu digo assim, ela sempre era diferente, estava além do seu tempo, né, por ser mulher e representar o feminino, né, de todas as formas, em uma sociedade antes que, Maria, falar um palavrão, imagina na TV. Pois é, a Dercy Gonçalves, eu escolhi essa personagem porque eu gosto de personagens contraditórias, complexas, e não gosto muito de gente certinha. E a Dercy era tudo menos uma pessoa certinha. A Dercy foi uma atriz que nasceu em 1907, numa pequena cidade da Serra Fluminense chamada Santa Maria Madalena. E ela tinha um sonho de ser cantora, na verdade, quando era pequena, e morava ali em meio a irmãos e numa família muito disfuncional. O pai dela, que era um costureiro, era um homem muito violento, que batia nos filhos, batia na Dercy. E a Dercy fantasiava muito com uma vida longe daquele ambiente de violência, longe daquela pequena cidade. E ela sofria especialmente porque ela era órfã de mãe. A mãe da Dercy morreu quando ela ainda era muito pequena. Antes de morrer, a mãe foi morar no Rio de Janeiro. E a Dercy tinha esse sonho de ser cantora e efetivamente começou a trabalhar como cantora após deixar essa pequena cidade e começar a atuar em circos mambembes ali no interior de Minas Gerais, no interior do Rio, de São Paulo, até que em determinado momento ela chegou ao Rio de Janeiro, à Praça Tiradentes, que era um lugar onde ficavam vários teatros populares, para trabalhar como cantora. Mas a Dercy teve um pequeno problema, que foi uma tuberculose. Essa tuberculose afetou as cordas vocais da Dercy e ela era uma ótima cantora, mas ela não conseguiu mais trabalhar dessa maneira. E encontrou na comédia, no teatro cômico, o seu grande escape, o seu grande espaço para que ela pudesse brilhar. A Dercy era uma mulher que estudou só até a terceira série primária. Então, ela mal conseguia ler um texto. Ela dizia, eu durmo, eu acho aborrecido, me dá sono, mas a verdade é que ela não conseguia ler muito bem. Então, o que restava a ela era fazer valer aquilo que ela havia aprendido no circo, aprendido nesse teatro, esse teatro muito popular no qual ela trabalhava nessas pequenas cidades do interior. Então, ela improvisava, ela não tinha capacidade de decorar os textos. Ela geralmente sabia, tinha um certo sentido geral do que representava a peça, do que ela teria que interpretar,
ela geralmente contava com a ajuda ou do marido ou de algum amigo mais próximo para ler o texto para ela. Ela captava o sentido geral e, quando chegava no palco, ela dizia aquilo que vinha à cabeça dela. Por isso, a Desi acabou sendo conhecida pelo improviso, por essa capacidade única de chegar ao palco e criar uma peça, muitas vezes, única naquele dia. Então, você via um espetáculo da Desi num dia, podia ver no outro, que era um espetáculo completamente diferente. Era realmente uma atriz muito fascinante. E aí, como é que você juntou também o acervo de fotografias, né? A gente tem Dercy Gonçalves com 15 anos, com seus 30, né? Ela participando de desfiles de escola de samba, é um acervo bem rico. E aí, para poder também celebrar um pouco, né, dessa história. Mas como é que foi, assim, você teve contato, por exemplo, com a filha da Dercy, conversou com algum outro familiar, netos, ou foi fazendo mesmo toda essa pesquisa de campo, né, com matérias jornalísticas ou mesmo reportagens que saíram sobre ela? Eu tive 3 principais bases para a minha pesquisa. A primeira delas foram os livros que haviam sido publicados tanto sobre a Desi, quanto sobre o ambiente que ela circulou, que ela frequentou, como o teatro de revista, a televisão, o teatro, o cinema. Então, nesse mergulho bibliográfico, eu tive um livro que foi muito importante para mim, que se chama Dercy de Cabo a Rabo, que foi escrito pela Maria Adelaide Amaral, que é uma biografia em primeira pessoa da Dercy. A Dercy, ali no final dos anos 90, no começo dos anos 90, na verdade, ela gravou uma série de depoimentos para Maria Adelaide, contando como havia sido sua vida, e a Maria Adelaide transformou isso num texto e publicou nesse livro, que me serviu como uma espécie de roteiro para compreender a vida da Dercy. Além disso, eu fiz uma pesquisa muito extensa, que foi o grosso da minha pesquisa, nos jornais e revistas de época. A Dercy começou a trabalhar nos anos 20 e, desde o começo, para minha grande sorte, ela teve a vida documentada pela imprensa. Ela teve a vida dela profissional muito escrutinada pelos jornalistas. Então, a matéria sobre a Dercy, ainda ali no começo da vida dela como cantora, depois quando ela foi para o teatro de revista. Agora, é interessante observar, é aquilo que você mencionou na pergunta anterior, que esse escrutínio sobre a vida da Dercy se dava de uma maneira muito preconceituosa, porque a Dercy sempre foi uma mulher que atuou de uma maneira a contrariar todas as expectativas que foram depositadas sobre ela por ser mulher. Então, ela era considerada feia, porque no teatro de revista, quando a gente pensa no teatro de revista, o que nos vem à mente? A ideia daquelas vedetes, com aqueles corpos, né, muito padronizados, e a Dercy era muito diferente daquilo. A Dercy também era considerada velha. A Dercy fugia completamente dos padrões, não era uma mulher cuja aparência correspondesse ao que se esperava de uma mulher bonita à época. Era também tida como velha quando já tinha 30 anos, o que é um absurdo. Imagina isso, ela morreu com 101, passou 71 anos da vida dela sendo considerada velha. E, além disso, eu também entrevistei pessoas que conviveram com a Dercy, o Boni, né, o executivo que foi executivo da TV Globo durante muito tempo, que foi um personagem muito importante na vida da Dercy, o Daniel Filho, o Marco Nanini. O Marco Nanini é um ator que deve muito a Dercy na sua formação como humorista, como comediante. E, por sorte, por ela ter tido essa vida muito documentada, há um vasto acervo iconográfico sobre a Dercy. Então, há imagens inúmeras sobre a Dercy, inúmeros desses ambientes. O meu trabalho foi muito mais no sentido de selecionar o que havia, trabalhar muito mais com excesso do que com a escassez. Mas isso é sempre muito bom para um biógrafo, ruim quando é o contrário. E desafiador, né? Porque quando você tem muita informação para conseguir resumir e tentar entender, né? O que será que o meu leitor vai querer ver nesse livro, né? Quais são as curiosidades, o que é que ainda não contaram ou que ainda não está publicado, mas que foi publicado, na verdade, mas que grande parte da população não tem acesso, né? Então, você levou aí um bom tempo para produzir. Foi quanto tempo para chegar ao resultado desse livro que vai ser lançado? Olha, o trabalho mais intenso foi de cerca de 3 anos. Mas eu tenho que fazer uma ressalva, que é o fato de que eu não faço só isso da vida. Eu sou jornalista, eu trabalho em uma redação. Então, eu escrevo, pesquiso nos momentos raros de folga. Nos finais de semana em que eu não estou de plantão, nos feriados. Eu tirei 2 férias para trabalhar nesse livro. Mas o grande desafio, eu acho, que é você contar uma história do seu tempo, sabe?
porque a história da Desi, contada dessa maneira, só seria possível nos dias de hoje, em que a gente tem uma compreensão da trajetória de uma mulher muito guiada por uma leitura feminista que se tornou muito mais preponderante nos tempos recentes. Então, eu também sou uma mulher feminista que me dedico também a ler as teóricas do feminismo. Isso me ajuda muito a compreender as dificuldades pelas quais a Desi passou ao longo da vida. A Desi foi uma mulher que sofreu inúmeras violências por ser mulher. Sofreu violência, se você pegar o cardápio de violências, ela enfrentou todos. Violência sexual, violência patrimonial, violência psicológica, emocional, de todas as naturezas. E não fosse um olhar contemporâneo, feminista, sobre a trajetória da Desi, talvez essas questões tivessem passadas batidas, né? E um exemplo disso é o fato de que, em 1987, a Desi deu uma entrevista para o Roda Viva, na TV Cultura, em que ela contava sobre um estupro que ela havia enfrentado com mais de 70 anos. Na ocasião, e nos anos 80, essas discussões não estavam ainda no seio da sociedade como estão agora. Então, quando ela fez essa revelação, né, para o tema. as pessoas não tinham sensibilidade, não tinham preparo, talvez até se chocasse com aquilo, mas talvez por uma questão mesmo assim do espírito do tempo, agisse de uma maneira que hoje nos soa muito insensível. Então, se eu tivesse escrito esse livro nos anos 80, talvez eu estivesse muito ainda contaminada por esse espírito do tempo e desconsiderasse aquela experiência traumática que ela passou, né, ao contrário do que ocorre hoje, em que eu procuro dar relevo às experiências traumáticas, mas com cuidado também de não torná-las preponderantes, porque a própria Desi fazia com que a vida dela, a despeito de todas as tragédias, fosse uma vida muito leve. Ela se guiou muito pela alegria, pelo senso de humor, por olhar para a vida com um certo senso de ridículo. A Desi, ela tinha essa capacidade de perceber o ridículo nas situações, que é um pouco descortinar ali a aparência, né, a ver por trás da superfície. E ela tocou a vida muito guiada por esse espírito mais para cima, sem deixar que as tragédias da vida dela dessem a tônica na sua existência. É uma personagem pela qual eu fiquei muito apaixonada, porque eu acho que ela tem muito a nos ensinar, especialmente nos tempos de hoje. Perfeito. E se a gente for falar sobre Desi Gonçalves, a gente vai levar aqui, eu vou dizer a manhã inteira, né? Mas é isso, Desi, né, uma mulher que atravessa o seu tempo, ela realmente luta contra, né, os preconceitos, ela do seu jeito diferente, de forma às vezes irônica, talvez para aquela época, né? Hoje a gente se diverte, se você for ver um vídeo de Desi, né, você se diverte com a forma como ela conduzia, como ela se comportava. E aí está tudo presente no livro, né? Eu queria que você fizesse um convite para as pessoas que estão assistindo a gente, né, os leitores, futuros leitores do livro que tiverem interesse ou que já leram, né, podem aproveitar um pouquinho da entrevista para tirar algumas dúvidas. Mas, assim, das pessoas mesmo, por que ler Desi, né, a diva debochada? Primeiro porque eu acho que é uma história fantástica, a história da vida da Desi. É uma história que renderia um bom filme ou uma boa série, porque é uma história cheia de altos e baixos, com tragédias, com bons momentos. Tem todos os ingredientes da vida da Desi, de uma narrativa, de um bom romance ou de um drama. É realmente uma história muito surpreendente, tanto que eu a escolhi não foi à toa. Além disso, eu acho que a Desi é essa personagem que tem muito a nos ensinar, porque ela era uma mulher muito contraditória. Ao mesmo tempo em que ela tinha um comportamento muito transgressor, era uma mulher que enfrentava todos os preconceitos, o machismo, o etarismo. Foi uma mulher que teve que desde sempre lidar com o fato de que era considerada velha, lidou com uma série de questões, mas era uma mulher de um discurso que não necessariamente combinava com esse comportamento dela. Era uma mulher contraditória. E nós vivemos em tempos em que a contradição ela é quase tida como um pecado mortal, como se nós, os seres humanos, fôssemos absolutamente lineares e coerentes. Não somos. Nós... Exato, é como se nós tivéssemos que ter um discurso muito chapado, muito homogêneo. Não é assim. Nós somos pessoas contraditórias. E eu acho que ela nos ensina, inclusive, a sermos mais tolerantes com as diferenças. E ela também era um antídoto contra o moralismo. Embora ela pudesse ser muito conservadora no seu discurso, era uma mulher que desnudava os moralistas. E eu acho que nós vivemos tempos em que um certo moralismo toma conta
da sociedade em todos os seus aspectos, tanto em diferentes espectros da política, e a Deci era um antídoto contra essa caretice e contra esse moralismo que, infelizmente, voltou para os nossos tempos. Perfeito, Adriana, pois muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário. E antes de encerrar a entrevista, queria que você também falasse onde as pessoas vão encontrar o teu livro. Bom, meu livro pode ser encontrado nas livrarias virtuais e nas principais livrarias físicas. Muito obrigada, foi um prazer imenso. Eu vou chamar agora um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos falando sobre os livros da Prêmios Editora, mostrando o cuidado e a qualidade na hora da gráfica e editora imprimir os livros de escritores cearenses. É daqui a pouquinho. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da Prêmios Editora. E agora vamos conhecer juntos um pouco mais da história da Prêmios Editora e também o processo de produção do livro e toda a qualidade e cuidado antes da publicação. Com mais de 40 anos de atuação no mercado editorial, a Prêmios Editora se consolida como uma das referências do setor gráfico no estado do Ceará. Ao longo de sua trajetória, a empresa marcou presença em grandes eventos literários, como a Bienal Internacional do Livro do Ceará, contribuindo para o fortalecimento da cultura e da literatura no estado. Dona de um parque gráfico, a editora transforma ideias em realidade e ajuda a concretizar o sonho de escritores, além de atender empresas na produção de agendas, calendários, blocos, panfletos, encartes e diversos outros materiais impressos. Em um só lugar, a Prêmios reúne tradição, qualidade e inovação. Reconhecida pelo rigor em todas as etapas de produção, a editora também mantém o compromisso com a sustentabilidade ambiental e com a entrega das publicações dentro dos prazos estabelecidos, sempre com o objetivo de encantar autores e leitores. A publicação de um livro passa por diversas etapas até chegar às mãos do autor. O processo começa pela impressão das páginas, seguida pela dobra e organização dos cadernos que compõem a obra. Depois, os exemplares passam pela costura, colagem e prensagem, etapas que são fundamentais para garantir uma maior resistência e durabilidade do livro. Em seguida, são realizados os acabamentos finais, o corte das páginas e a preparação da capa, que recebe laminação e outros detalhes que valorizam a apresentação do livro. E antes da entrega final, cada exemplar também passa por um rigoroso controle de qualidade. Livro por livro é conferido para garantir que o resultado esteja de acordo com os padrões da editora. Depois de passar por todas essas etapas, a impressão de aproximadamente 300 livros leva em média 15 dias úteis para só então ser entregue ao escritor. Mais do que produzir livros, a Prêmios Editora amplia o alcance da literatura cearense. O retorno da empresa como apoiadora cultural do Papo Literário fortalece ainda mais esse trabalho de divulgação, criando novas oportunidades para que escritores tenham suas obras conhecidas pelo público e incentivando o crescimento do mercado editorial no estado do Ceará. A partir de agora, a Prêmios volta a ser parceira do Papo Literário, programa que se tornou referência no Ceará na divulgação da literatura e na valorização dos escritores cearenses. A retomada dessa parceria reforça os objetivos que caminham lado a lado: incentivar a leitura, apoiar novos autores e fortalecer cada vez mais o mercado literário local. Localizada na Rua Manuelito Moreira,
número 55, no bairro Benfica, na cidade de Fortaleza. A editora oferece atendimento presencial e também pelo telefone DDD 85 3214 8181. Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Para ficar por dentro de todos os detalhes do primeiro seminário Prêmios de Literatura Cearense, basta acessar as redes sociais e acompanhar a Prêmios Editora. Todos os detalhes serão postados lá no Instagram. E a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!